No gráfico diário do SPY na tela agora vemos os 500, o índice que devemos conferir primeiro ao começar a investir no exterior. Hoje vamos entender por que metade do mercado mundial de ações é americana e aprender a ler os Estados Unidos através de 3 índices, 500 e Dow Jones. Esses 3 funcionam como as seções Geral, Tecnologia e Finanças de um jornal, refletindo partes diferentes da economia americana. Ao entender essa estrutura, fica mais fácil captar os sinais que os Estados Unidos enviam antes de interpretar o Ibovespa ou qualquer outro mercado. Vamos aprender juntos a ler esse mapa. O mercado de ações americano funciona em 2 bolsas, a Bolsa de Nova York NYSE e a natureza de cada empresa depende de onde ela está listada. O 500 é um índice que seleciona as 500 maiores empresas de ambas as bolsas. Ele inclui bancos, energia, tecnologia e saúde, sendo o índice mais amplamente utilizado para representar toda a economia americana. O índice reúne as 100 maiores empresas da bolsa que é focada em tecnologia, a maioria são empresas inovadoras como Apple, Microsoft, Nvidia e Tesla. O Dow Jones é o índice mais antigo, criado com uma seleção rigorosa de apenas 30 empresas de primeira linha, tradicionais e comprovadas. Tem mais empresas tradicionais de manufatura, finanças e saúde do que de tecnologia. Resumindo, lembre-se de que o 500 representa os Estados Unidos como um todo, o foco em tecnologia e o Dow Jones representa as empresas tradicionais de primeira linha. Como no gráfico diário do 100 na tela agora, dentro de um mesmo índice há empresas de portes diferentes misturadas. A forma como elas se movimentam muda completamente conforme o tamanho. Mega Cap, apenas gigantes como Apple, Microsoft e Nvidia respondem por cerca de 30 do índice. Confirme direto no gráfico. Isso significa que as 10 maiores empresas movem uma parte enorme do mercado de ações americano. Large Cap, ações de grande capitalização, são empresas com valor de mercado acima de 10 bilhões de dólares, compõem principalmente 80 do 500 e mostram uma volatilidade relativamente estável. As pequenas empresas têm volatilidade 3 vezes maior que as grandes. É como o preço do pão numa vendinha de bairro que pode subir 50 enquanto o preço da gasolina nas grandes redes do país não oscila tanto. O índice Russell 2000 reúne justamente 2.000 dessas pequenas empresas. Historicamente observa-se que quando a economia entra em recuperação, as pequenas empresas sobem primeiro, e quando há sinais de piora econômica, tendem a cair primeiro. No entanto, isso não é regra absoluta e depende da política de juros, das condições de crédito e dos indicadores antecedentes da economia. Olhando para o gráfico diário do 500, SPY na tela, as 500 empresas não têm um impacto igual. O critério é ponderado pelo valor de mercado. Quanto maior a empresa, maior o seu peso no índice. Confira direto no gráfico. Apenas as 5 principais empresas como Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft e Amazon, movimentam cerca de 30 do 500. É por isso que os investidores prestam tanta atenção nas Magnificent 7, as 7 gigantes de tecnologia. É como o investidor brasileiro olhar primeiro para as ações líderes da B3. Em termos simples, entre 500 alunos, as notas dos 5 melhores ditam 30 da média da turma. Se eles vão mal, a média cai junto. Portanto, se os 500 subiu mas a sua carteira não, é muito provável que você tenha deixado de lado o peso dessas gigantes. Compare o gráfico diário do 100 e o do 500 na tela agora. A participação de tecnologia no é de mais de 50, enquanto no 500 gira em torno de 30. Por causa dessa concentração, em ciclos de alta da tecnologia como 2020 e 2021, o 100 apresentou ganhos muito maiores que o SPY. Por exemplo, quando há um boom de inteligência artificial, as ações de tecnologia se movem primeiro. Por outro lado, quando a incerteza econômica aumenta, como na crise financeira de 2008 ou na alta de juros de 2022, o 500, que inclui mais ações financeiras e defensivas lucrativas, tende a ser mais resiliente que o
Historicamente esse padrão se repetiu, mas varia conforme o cenário político e de crédito. O motivo é que setores defensivos como finanças, energia e saúde têm muito mais peso no e no Dow Jones. Se você busca crescimento focado em tecnologia, olhe para um 00. Se quer estabilidade e exposição a vários setores, concentre-se no SPY. O gráfico diário do IWM na tela agora mostra o Russell 2000, ou seja, o desempenho de 2.000 empresas americanas de menor porte, que geralmente não entram. Em termos de valor de mercado, elas representam apenas cerca de 5 mas a volatilidade é 3 vezes maior. É como o preço de um produto numa lojinha de bairro que pode disparar, enquanto o combustível nos grandes postos do país mal mexe. Historicamente, em momentos de recuperação econômica, como após a crise de 2009 ou após a baixa de 2020, as empresas menores costumam subir primeiro porque a queda de juros e o crédito mais fácil estimulam novos negócios e investimentos. Só que isso não é regra fixa, juros mais baixos sozinhos não bastam, e você precisa prestar atenção em restrições de crédito e indicadores antecedentes, pois nem toda recuperação gera um rally nas menores. Se você quer retornos mais estáveis, se quer pegar os primeiros sinais do ciclo econômico, vale a pena acompanhar também o Russell 2000, IWM. Resumindo, o que você vê no gráfico diário do SPY representa toda a economia americana. É a ponta da inovação tecnológica e o Dow Jones traz as tradicionais líderes de mercado. O Russell 2000 funciona como semáforo do ciclo econômico. Observar o movimento dessas empresas menores te ajuda a antecipar a direção de todo o mercado. Na prática, antes de abrir o home broker amanhã, crie o hábito de conferir primeiro a tendência desses 4 índices lá fora: SPY, QQQ, DJI e IWM. Ler os sinais dos Estados Unidos deixa os movimentos na B3 muito mais claros, e entender o fluxo dos investimentos globais é o primeiro passo para o sucesso. Para terminar, este curso é puramente educacional, a responsabilidade pelos seus investimentos é inteiramente sua, e não existe garantia de 100% nem fórmula mágica de lucro. Os gráficos são apenas ferramentas, então tome suas decisões sempre com cautela.